Pare de fugir de si mesmo. Mas como assim? Como é possível fugir de si mesmo? É importante entender que existe uma relação entre você e você mesmo, certo? Você já observou que alguns pensamentos ou muitos pensamentos são automáticos? Principalmente quando você está incomodado com alguma coisa? Quando algo aconteceu que causou uma frustração, um mal-estar, uma discussão, pensamentos ficam repetindo. Daí é importante perceber que existe uma dinâmica, existem as emoções por trás dos pensamentos. É como se as emoções não aceitas, não incluídas, não cuidadas, acabam sendo combustíveis para os pensamentos que não param na sua mente. Eu sou o Rodrigo Rocha, eu facilito constelação familiar desde 2012 e o que eu apresento é uma aplicação prática desse conteúdo, dessa experiência com constelações familiares e outras terapias. Parar de fugir de si mesmo, então, é parar de fugir das emoções. Parar de fugir de uma dor emocional que até então não se sabe lidar. É normal que na infância a gente se vivencie frustrações, perdas, sofrimentos. E muitas vezes, por não conseguir lidar, não saber lidar bem com situações assim que envolvam tristeza, no geral, a tristeza e o medo são emoções que a gente mais foge, emoções básicas. Por mais que existam vários nomes de emoções básicas, por mais que existam vários nomes de sentimentos e emoções, de sentimentos no geral, as emoções básicas são o mais essencial e estão ligadas à nossa natureza animal, o mamífero na gente. Então, tristeza, raiva e medo são emoções básicas que visam a nossa sobrevivência. Daí não é sobre não querer senti-las, mas é sobre buscar lidar com elas positivamente. Esse é o intuito do que eu apresento nesse conteúdo. Então, é importante reconhecer, existe um sofrimento. Pode existir, vou colocar assim, pode existir um sofrimento. Como que você vai perceber se existe esse sofrimento, se ele está ativo? Bom, se ele existe, você já percebe que ele está. Porque a gente usa várias estratégias para fugir dele. Aí eu vou comentar 3. Uma delas é se manter ocupado o tempo todo, fazendo coisas. Pode ser ocupado trabalhando, cuidando das responsabilidades, cuidando das pessoas. E pode ser também ocupado aprendendo também. Eu considero essa é a que eu uso. Eu considero essa positiva. A ocupação de estar aprendendo o tempo todo e buscando novas experiências, principalmente quando é de autoconhecimento. Porque é como se a gente... Tem um termo que eu ouvi uma vez que é a sublimação. É quando você pega algo que te incomoda, uma frustração, algo não resolvido ou difícil de resolver, e ao invés de você só buscar válvulas de escape, ou seja, fugir, você canaliza essa experiência para o construtivo. Pelo menos essa foi a minha interpretação, foi como eu guardei um significado da sublimação. Quando você transforma o que seria algo negativo para algo positivo. E aí tem várias formas, é como se você pensasse. Eu, particularmente, por muito tempo, quando eu me sentia frustrado, triste, eu ia correr fisicamente. Que era uma forma de fugir da tristeza. Hoje eu tenho consciência disso. Mas era uma forma saudável. Outras formas de fugir da tristeza, por exemplo, pode ser se manter ocupado o tempo todo. Pode ser estar com pessoas o tempo todo, não ficando sozinho. Pode ser também ter várias responsabilidades para não sobrar tempo para si. E pode ser também comer demais, bebida alcoólica e assim por diante. Só que de acordo com o que você escolhe para lidar com o que você sente, eu vou colocar assim, de acordo com a fuga que você escolhe para fugir de si mesmo, você pode ter uma fuga que é construtiva. É que não tem nada de errado com a fuga, por mais que o conteúdo que eu apresento, o título é Pare de Fugir de Si Mesmo, o que eu quero trazer é um olhar sem julgamento. Tá tudo bem fugir de si mesmo. Às vezes é o melhor que a gente pode fazer no momento, por não conhecer outro caminho. O que eu espero que você leve desse conteúdo é compreender que fugir de si mesmo
é um recurso e que você pode estar consciente, usar ele conscientemente. E que o fugir de si mesmo pode ter vários níveis de, vamos dizer, pode ser mais positivo ou mais negativo. Por exemplo, quando a gente come chocolate, doces, o corpo libera endorfina, existe uma recompensa. Então, quando você está triste ou incomodado, frustrado, eu uso isso também. De vez em quando quando eu estou incomodado com uma coisa, eu como chocolate, doces. São recursos. É importante pensar nisso. São recursos que às vezes é o que a gente tem no momento de melhor. Mas é importante estar consciente deles para não virar algo que vai aprisionando, sem alternativa. Porque é importante pegar isso que incomoda e levar para uma constelação familiar. Esse é o convite. Pega o incômodo que você sente no dia a dia. Quando eu falo pega, anota. Você se incomoda numa relação com uma pessoa. Você se incomoda no trabalho com alguém. Você se incomoda no dia a dia, na ida para o trabalho, ou com as pessoas, ou se incomoda sozinho. Porque se incomodar é fácil, não é difícil. Então, experimenta não deixar acumular os incômodos. É mais ou menos como não esperar o carro quebrar para levar no mecânico. Se você já tem algum ruído, algum sinal de que tem um problema, agir preventivamente. É nesse sentido que eu falo do parar de fugir de si mesmo. Se você percebe que tem que estar ocupado o tempo todo, aí o que eu falei, o que aumenta o sofrimento? Fugir de si mesmo aumenta o sofrimento. Se você pensar que fugir de si mesmo pode ser mais positivo ou mais negativo, o fugir de si mesmo mais positivo vai aumentar menos o sofrimento. O fugir de si mesmo negativo vai aumentar mais ainda. Mas ainda assim é fugir de si mesmo e o sofrimento está aumentando. Parar de fugir de si mesmo nesse sentido, então, é olhar para dentro. Não foge, olha para o sofrimento, olha para a dor emocional. Olha para a criança dentro de você. Mas é isso, eu vou explorar mais um pouquinho dentro de alguns minutos. Então, formas de fugir de si mesmo, que aumenta o sofrimento, é se manter ocupado o tempo todo com responsabilidades, pessoas, estar sempre envolvido por pessoas, ocupado. De novo, isso pode ser forma de evitar olhar para dentro, e nem sempre é consciente. Não se dá tempo para ficar consigo mesmo, ou sozinho, ou fazer atividades que envolvam olhar para dentro, mergulhar e se cuidar emocionalmente. Lembrando que autoconhecimento intelectual, por si só, não traz mudança. O que traz mudança é aquilo que envolve as emoções. Daí a importância da constelação familiar, que é uma forma de você perceber como as emoções estão dentro das relações da família. Quando você ignora essa necessidade de autocuidado, necessidade de ter tempo para si, de olhar para as emoções, a tendência é sentir que as coisas não fluem. As situações à sua volta vão ficando mais difíceis. E uma consequência possível é desenvolver alguma doença psicossomática. O psicossomático é doença que vem da relação com as emoções. O que eu quero dizer é, quando você ignora as emoções, elas vão somatizar, vão aparecer no corpo. Normalmente começa-se com tensões no corpo. Então percebe que eu quero trazer que é gradual. O corpo dá sinais. Antes de o que eu estou comentando agora, abrindo um parêntese, tem a ver com a metafísica das doenças. Então, e também tem a ver com a alquimia. Como eu falei, eu sou terapeuta floral, alquimista e astrólogo. Então, normalmente, a gente começa a somatizar a dificuldade de lidar com as emoções na forma de tensão. Essa tensão vai aumentando e pode tornar doenças, por exemplo. E é interessante se você perceber o seguinte, a tristeza normalmente traz tensões, né, na região dos ombros, mas afeta a região do coração e pulmão. A raiva se percebe mais nessa região aqui, região da mandíbula e ombros e costas. O medo está mais ligado ao estômago e à barriga, ao intestino e às pernas. Então é interessante ter uma boa relação com essas emoções, como uma forma preventiva. E uma das coisas para você, então, resolver, um caminho para resolver, para parar de fugir de si mesmo, então é olhar para as emoções
Começa com o mundo interno, que tem a ver com o autoconhecimento prático. Então, percebe como você lida com a tristeza? Você foge da tristeza? E se eu te propuser ou te disser que a tristeza é uma parte sua, são suas emoções? E você pode pensar numa relação. Então, a tristeza pode ser a sua criança interior que está triste e precisa do seu cuidado. Se ela não tiver o seu cuidado, ela vai continuar triste. O mesmo vale para o medo. Seja medo do julgamento, da traição, medo de errar. Ainda assim, o medo é a sua criança com medo. E ela precisa do seu cuidado e do seu apoio. Daí é olhar para ela. E um ponto decisivo para essa mudança, para parar de fugir de si mesmo, é decidir ser honesto consigo mesmo. Tem um livro que é O Auto-Engano, de um autor, acho que é Eduardo Gianetti, ou algo parecido. Eu li esse livro já faz alguns anos, uns 10, 15 anos. É muito interessante. O auto-engano é essa questão da nossa facilidade de esconder coisas da gente, ou tentar se enganar. Então, decidir ser honesto consigo mesmo é um passo decisivo para você parar de fugir de si mesmo. Fugir de si mesmo é se enganar. E ir para dentro. E nesse processo de ser honesto consigo mesmo, é buscar o autoconhecimento prático, não só intelectual. Pode buscar intelectual também, mas quando eu falo autoconhecimento prático, é um autoconhecimento sobre como você lida com as emoções e já mudar essa relação. Como você lida com seus pais e já mudar essa relação, e família, e mudar essa relação. Daí a constelação familiar é esse recurso. Daí o caminho é aceitar as emoções e buscar uma forma de expressá-las construtivamente. Eu, por exemplo, por mais que eu trabalhe com constelação desde 2012, eu só fui olhar para a tristeza que eu sentia em 2018, porque eu precisei ser honesto comigo. Enquanto eu não era honesto comigo por completo, só quando eu fui honesto que eu percebi, olha, tem uma tristeza profunda que eu não cuido. E aí, numa constelação, eu senti que aliviou, que liberou a tristeza que eu não olhava. Daí, se você quiser agendar uma constelação familiar, você pode entrar em contato pelo site constelasp.com.br e também tem cursos online. Resolva-se com seus pais, salve o seu casamento ou melhore a relação de casal. Tem o Constelação Familiar Individual, que é um curso de formação em constelação familiar, e tem o método Relações Sistêmicas, que é um olhar para as 12 áreas da vida, que são os signos da astrologia, cada um como área da vida, e nesse sentido você tem exercícios para trabalhar cada área da vida. Bom, é isso. Se você gostou do conteúdo, lembre-se de clicar no curtir, deixe um comentário, inscreva-se no canal, e se você tiver perguntas ou dúvidas ou sugestão de próximos conteúdos, deixa abaixo.